O mês de abril inaugurou a série de mensagens intitulada Jesus segundo Jesus, ou poderia ser Jesus por Ele mesmo. E são muitas as expressões que dão a inspiração para esta série. São, na verdade, frases de Jesus a respeito de si mesmo, como, por exemplo, eu sou o pão da vida, pregado no domingo passado pelo reverendo Valdinei, ou ainda tantas outras expressões, como eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E nesta noite nós meditaremos sobre esta expressão, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Porém, nos deteremos na primeira afirmação de Jesus Cristo, eu sou o caminho. O que faz com que esta mensagem tenha por título Jesus, o caminho seguro. Jesus é, com certeza, o caminho seguro. Jesus Cristo fazia uso muito criativo dos recursos para ensinar as multidões. Jesus era mestre nisso. E assim usava figuras de linguagens que faziam sentido aos seus ouvintes, e as metáforas eram comuns nas afirmações de Jesus, nas conversas, nos ensinos de Jesus. As metáforas são uma figura de linguagem onde basicamente uma palavra assume o sentido de outra, assume o conceito de outra. Portanto, quando Jesus diz, eu sou o caminho, não pode ser entendido de forma literal. Afinal de contas, ele não é feito de paralelepípedos, não é feito de asfalto, de concreto, pedra ou qualquer outro material utilizado naquilo que pode ser um caminho. O que nós conhecemos como as avenidas, as estradas, as vias, as alamedas, os becos e as ruas. Não pode ser interpretado de forma literal. Porém, quando Jesus afirma que Ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, naquele momento todos entenderam o que é que Jesus estava querendo dizer e por que Ele se referia a si mesmo como o caminho. Então, a metáfora alcançou o seu objetivo. Ela cumpriu o seu papel de usar o conceito de uma palavra dando outro sentido. O problema é que existem milhares de caminhos. Quando, em 1999, eu fui convidado para pastorear a primeira IPI de Santo André, aqui no ABC Paulista, até então eu não havia dirigido em São Paulo e na região metropolitana. E assim, para sair de Maringá, onde eu pastoreava, para chegar à casa pastoral em Santo André, eu fui a uma banca de jornais lá em Maringá e comprei o conhecidíssimo guia 4 rodas. Na época não havia o milagroso GPS. Estudei o mapa por uma semana e fiz um trajeto de Maringá até a rua da Casa Pastoral em Santo André. E então peguei a estrada, rumo a Santo André. O drama é que no mapa é uma coisa e a realidade é outra, bem distinta. Lembro-me que, chegando em São Paulo, fiquei em dúvida em vários momentos. Então eu parava num posto de gasolina e perguntava como deveria fazer para chegar no ponto que queria. E depois de um certo tempo eu comecei a me irritar com as orientações dos frentistas, que me diziam, é fácil, é só seguir aqui, ó, é uma reta só. O problema é que as tais retas sempre e teimosamente se bifurcavam. Era de fato uma reta só, mas elas se bifurcavam. Então eu não tinha como saber por onde seguir. Jesus com certeza sabia dessas dificuldades inerentes aos caminhos, que se bifurcam e tornam-se, na verdade, vários caminhos na vida e no cotidiano de muitas pessoas, e na sua época também era assim. E não há coisa pior que deparar-se com vários caminhos à frente. E aqui falo de forma metafórica. Qual deles devo seguir? Por onde caminhar? Quando a vida apresenta-nos vários caminhos, o que fazer?
por onde seguir, por onde caminhar, qual caminho tomar, qual deles devo seguir. Esta foi a dúvida de Tomé no texto que nós acabamos de ler. Jesus, o contexto é que Jesus estava dizendo que iria para o céu e não mais seria visto por aqueles discípulos. Então Tomé irrompe de forma curiosa e com grande dúvida: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? Todos os que se achegam a Jesus Cristo passam por uma belíssima experiência de transformação, tanto de atitudes quanto de compreensão de conceitos, e tal experiência é por nós conhecida como conversão. Todas as pessoas que se achegam ao Senhor têm esta experiência da conversão. É o processo pelo qual as pessoas vão tomando conhecimento do reino de Deus e assim vão sendo transformadas dia após dia. Nesse sentido, trilhar o caminho que é Jesus Cristo é estar aberto à revelação da verdade, porque o caminho que é Jesus Cristo é a verdade. O caminho é a verdade. A verdade, quando confrontados com Jesus, a verdade a respeito de nós mesmos aparece. Todos os que trilham o caminho que é Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, são confrontados com a verdade a respeito de si mesmos, e assim começam a perceber que não eram tão corretos como achavam ser. Esta é a experiência de todas as pessoas que se achegam a Jesus Cristo. Começam a perceber a verdade a respeito de si mesmos. Viver com Jesus Cristo é ser constantemente confrontado com a verdade, às vezes cruel, difícil, de que somos finitos. Trilhar o caminho é ser confrontado a cada dia com a verdade a respeito de nós mesmos, de que somos limitados e, por consequência, carentes de Deus. Quando trilhamos o caminho que é Jesus Cristo, as verdades a nosso respeito vão nos mostrando que somos pecadores e, portanto, necessitados do amor e do perdão de Deus. Esta foi a experiência da mulher samaritana, descrita lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ao encontrar-se com Jesus Cristo, foi confrontada com o seu pecado, foi confrontada com a sua própria realidade. Ela que julgava a sua realidade normal, não era. Ao encontrar-se com Jesus, foi confrontada com a sua própria vida, e depois de confrontada com a sua própria realidade, e entendendo ser pecadora e carente, necessitada da graça de Deus, e depois de compreender toda essa dimensão, saiu a proclamar: encontrei o Messias, encontrei o Cristo, venham todos ver. Esta foi a experiência daquela mulher. E esta é a experiência de todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, o caminho. Ele é o caminho para a verdade a respeito de nós mesmos. Ao termos a consciência da verdade a respeito de nós mesmos, o caminho nos mostra naturalmente também a verdade a respeito de Deus. É o caminho, Jesus Cristo, porque Ele, inclusive, é chamado de o caminho em Atos. É o caminho que nos apresenta um Deus cujo distintivo maior é o amor a cada um de nós. É trilhando o caminho que nos deparamos com a verdade a respeito de um Deus que amou a humanidade a tal ponto que entregou seu Filho por ela. Quando começamos a trilhar o caminho que é Jesus Cristo, a verdade a respeito de Deus começa a se descortinar à nossa frente e somos impactados com a beleza desse amor, e assim a nossa vida vai sendo transformada dia a dia. Assim, se você quer conhecer a verdade a respeito de si mesmo, e se você quer conhecer a verdade a respeito de Deus, siga o caminho. Jesus Cristo é o caminho, Ele é o caminho seguro para a verdade. Aquela que revela a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, quanto aquela verdade que revela e mostra
o grandioso amor de Deus a cada um de nós. Jesus é o caminho para a vida, segundo Ele mesmo. Em toda a história humana, é consenso de que a vida é demasiado curta. E um dos grandes dilemas da existência dos seres humanos é descobrir a razão da vida. Talvez este seja um dos temas mais revistos na filosofia. A razão de ser, a razão de existir. Logo, para muitos, descobrir a razão da vida requer outra vida, uma vez que esta vida é muito curta. Se por um lado encontrar a razão para viver é um dos dilemas da humanidade, por outro lado, viver bem e viver feliz, a despeito dos dilemas inerentes à existência, é o que, de uma forma ou outra, todos buscam. Todos querem viver bem, todos querem ser felizes. Esta é a tônica da vida humana, essa busca eterna enquanto estamos aqui pela felicidade, pelo bem-estar. Estas questões existenciais estão no centro das necessidades do ser humano, e nessa busca não são poucos os que se perdem em prazeres passageiros. Não são poucos. Em meio a esse furacão existencial humano, podemos ouvir a voz de Jesus Cristo, o caminho, que nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É nesse turbilhão todo, desse desejo existencial, que pode-se ouvir a voz de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Trilhar o caminho, que é Jesus Cristo, é ter sua sede e fome existenciais aplacadas, pois em meio aos dramas da vida Ele nos chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que Ele nos atesta em Mateus 11, 28. Você tem dúvidas quanto à razão da vida? Você tem dúvidas quanto à razão da sua existência? Você tem dificuldades nesta área? Siga o caminho. Trilhe o caminho que é Jesus Cristo. E você encontrará, de fato, a verdade a respeito de si mesmo. Encontrará também a verdade a respeito de Deus. E encontrará, com certeza, vida em toda a sua plenitude. Porque Deus é o autor da vida. É Ele quem a oferece. E é Jesus o caminho quem nos indica o local para encontrarmos esta vida, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse-nos o Mestre. Portanto, é preciso que cada um de nós ponha-se a caminho. Há um caminho muito conhecido, um caminho espiritual, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Muitos já fizeram essa jornada para mergulharem no seu eu e fazendo com que aquele caminho, então, haja uma introspecção profunda e assim, ao final do caminho de Compostela, seja, então, encontrada a paz. Sim, é um bom exercício, não resta dúvida. É um exercício turístico, inclusive, não resta dúvida. Mas simplesmente percorrer o caminho de Compostela não lhe trará a verdade, não traz com certeza a paz ao coração, que é trilhar o caminho, que é Jesus Cristo. Este é o caminho. E assim somos todos convidados a nos pôr neste caminho, seguindo ao Mestre. Mas além de ser o caminho para a verdade a respeito de si mesmo, a verdade a respeito de Deus, e além de ser o caminho para a vida junto a Deus e a vida eterna, Ele é o caminho para a salvação. Ao seguirmos Jesus, somos conduzidos à verdade a respeito de nós mesmos e de Deus, e este caminho nos conduz à salvação. É o que afirma o caminho, Jesus Cristo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao seguirmos o caminho,
somos salvos de nós mesmos. Se por um lado somos conhecedores de nós mesmos, acabamos conhecendo-nos a nós mesmos. Por outro lado, ao seguirmos o caminho, somos salvos de nós mesmos, de nossas mazelas, de nosso ego. Uma vez, vamos sendo a cada dia transformados. É o que nos diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É a experiência que conhecemos por novo nascimento. Seguir o caminho nos conduz à salvação de nós mesmos, fazendo com que haja uma transformação cotidiana na nossa existência. E assim o Mestre vai nos lapidando, nos burilando, e assim somos salvos de nós mesmos, de nossos erros, de nossas mazelas, de nosso ego, e de tudo aquilo que nos afronta e que nos tira da presença de Deus. Quando seguimos o caminho, somos naturalmente transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, o caminho que é Jesus Cristo nos conduz à salvação também num sentido mais amplo. Se ao nos depararmos com o caminho que mostra-nos a nós mesmos e que nos mostra o nosso pecado, mas que também mostra que somos salvos de nós mesmos quando trilhamos este caminho, num outro sentido, quando trilhamos o caminho que é Jesus Cristo, esta salvação nos conduz a um sentido mais amplo, que é a promessa de vivermos toda a eternidade junto a Deus. Porque esse é o contexto desta conversa de Jesus com os discípulos. Veja como o apóstolo Paulo orienta os romanos sobre essa verdade. Romanos 6:20, os irmãos podem acompanhar a leitura. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Trilhar o caminho que é Jesus Cristo é encontrar a salvação. Salvação de si mesmo, mas também a salvação que nos aguarda, aquela que é a eterna. Jesus é o caminho entre nós e Deus. Foi Ele mesmo quem disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer desfrutar da gloriosa presença de Deus? Quer ser salvo no sentido mais amplo que se possa ter dessa palavra? Siga o caminho que é Jesus Cristo. Haverá momentos em que muitos caminhos se abrirão à sua frente. Inúmeros caminhos. Porém, só um deles o conduzirá ao pleno conhecimento da verdade. Há muitos caminhos postos à nossa frente. Esse caminho o conduzirá ainda à compreensão da razão de sua vida, bem como à alegria de vivê-la. Lembre-se o que Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor possa nos abençoar, de tal maneira que nós consigamos compreender a magnitude desta expressão e, ao mesmo tempo, a singeleza dela. Eu sou o caminho, mas é um caminho que nos leva à presença de Deus. Caminho que nos leva a conhecermos a nós mesmos, conhecermos a Deus, a sermos salvos de nós mesmos e sermos salvos para viver a eternidade gloriosa junto à presença de Deus. Que Ele assim o abençoe e que todos, como igreja, possamos estar sempre postos ao caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus. Sigamo-lo. A Ele, pois, toda a glória. Amém? Que Deus assim, pois, nos abençoe.